Essa mulher não serve nem para segurar uma vassoura perto de mim. A frase ecoou como uma faca cortando o salão principal da mansão Brandão. As paredes de mármore refletiram o som da voz arrogante de Verônica Albuquerque, a futura noiva do milionário Otávio Brandão. Os convidados mais próximos trocaram olhares constrangidos, enquanto a faxineira recém-chegada, com um uniforme azul simples e luvas amarelas ainda limpas, baixava a cabeça, tentando esconder a vergonha. O salão estava lotado de flores importadas, lustres cintilantes e garçons correndo para dar conta da festa de noivado mais comentada da cidade. Mas no meio de tanta ostentação, todos os olhares se voltaram para a mesma cena. Uma jovem faxineira sendo humilhada em público pela noiva rica, que parecia se divertir em diminuir alguém diante de tantos. Mal sabiam que aquela noite guardava segredos que fariam a mansão inteira tremer. Antes de começar essa história cheia de segredos e reviravoltas, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí na sua cidade. Quero muito saber até onde essa história vai chegar. E já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que adora histórias cheias de emoção. Lívia Soares tinha apenas 35 anos, mas seus olhos verdes traziam um cansaço que denunciava histórias escondidas. Havia sido contratada às pressas naquela tarde, porque a antiga equipe de limpeza havia desistido depois de um desentendimento com a noiva. Ninguém sabia ao certo de onde ela tinha vindo, só que aceitara o trabalho sem discutir o salário. Enquanto passava o pano na entrada do salão, escutava os comentários venenosos que vinham da própria Verônica, que a observava com desdém, apontando seus gestos como se estivesse fiscalizando uma prisioneira. Otávio, ocupado recebendo convidados importantes, parecia ignorar completamente a cena. Já o filho dele, Gabriel, um rapaz de 16 anos, observava tudo à distância, franzindo a testa como se algo naquela situação o incomodasse profundamente. Era para ser apenas mais uma noite de luxo, taças de cristal tilintando e flashes de fotógrafos captando cada detalhe da festa milionária. Mas o destino havia colocado Lívia naquela mansão por um motivo que ninguém imaginava. Por trás do uniforme simples e do jeito discreto, existia uma mulher com um passado que poderia derrubar máscaras e revelar verdades que muitos prefeririam manter escondidas. Ela mesma não fazia ideia de que seria testada naquela noite de um jeito brutal, diante de olhos curiosos e línguas afiadas. Enquanto dobrava-se para recolher um caco de vidro que havia caído no chão, o olhar de Gabriel cruzou com o dela, como se algo ali já anunciasse uma aliança improvável. Mas o que ainda estava por vir faria aquela festa de noivado se transformar em um escândalo que ninguém jamais esqueceria. Verônica caminhava pelo salão como se fosse a dona do mundo. Seu vestido vermelho brilhava mais do que os próprios lustres, e cada passo era acompanhado de olhares invejosos. Ela fazia questão de mostrar que não só iria se casar com Otávio Brandão, um dos homens mais ricos do estado, como também de que agora teria poder sobre todos naquela casa. Ao ver Lívia se abaixando para ajeitar as flores derrubadas por um garçom, a noiva não perdeu tempo. Olha só, nem sabe segurar um arranjo sem derrubar tudo. É por isso que contratam gente assim de última hora, porque ninguém decente aceitaria esse tipo de trabalho. Os convidados riram nervosamente, tentando disfarçar o desconforto, mas cada palavra de Verônica era uma flecha no peito da faxineira, que respirava fundo para não chorar. Gabriel, que até então parecia entediado com a festa, ficou de pé na varanda e acompanhava a cena com olhos atentos. Ele sempre desconfiou das intenções de Verônica, mas não tinha provas. Agora, vendo a maneira como tratava alguém que mal conhecia, sentiu a desconfiança crescer como fogo dentro de si. Lívia, por sua vez, se mantinha firme, mesmo ouvindo cochichos. Essa aí não dura nem até amanhã. Ela sabia engolir humilhações,
mas a cada palavra ofensiva, algo dentro dela se mexia, lembrando de tudo o que já tinha conquistado antes de precisar vestir aquele uniforme. O que ninguém ali imaginava é que aquela mulher, tida como invisível, já havia estado em palcos de respeito mundial, cercada por pessoas que a reverenciavam não pela aparência, mas pelo conhecimento. Verônica, satisfeita com a própria crueldade, se aproximou da mesa principal e ergueu a taça de champanhe, chamando a atenção dos fotógrafos. Enquanto isso, Lívia voltou ao trabalho silenciosamente, recolhendo taças sujas, tentando ignorar a dor que lhe queimava por dentro. Mas não passou despercebido que Gabriel caminhou em sua direção, pegando discretamente um copo da bandeja e dizendo em voz baixa: "Não liga para ela. Eu sei que você não merece isso." Lívia apenas sorriu de leve, surpresa pela defesa inesperada. Era a primeira rachadura na máscara de luxo que Verônica tentava impor naquela noite. Mas o que ninguém imaginava é que o destino preparava um golpe ainda mais forte, capaz de mudar todo o rumo daquela festa. Porque um segredo estava prestes a sair das sombras. E ele não perdoaria ninguém. Gabriel não conseguia tirar os olhos da faxineira. Havia algo diferente nela, um jeito de se mover que não combinava com alguém que tivesse apenas experiência em faxinas. Cada gesto era calculado, firme, como se tivesse treinamento em muito mais do que limpar um salão. Ele reparou quando ela ajeitou um quadro torto na parede da mansão. Não só o endireitou, mas também passou os dedos sobre a moldura com uma atenção estranha, como se estudasse cada detalhe. "Tá tudo bem com você?" ele perguntou curioso. Lívia apenas assentiu, tentando não chamar atenção, mas seus olhos brilharam por um segundo quando respondeu: "Está sim, menino, só que algumas coisas nesse lugar não estão como deveriam." Gabriel ficou intrigado com aquelas palavras, sem entender se era apenas uma frase solta ou uma pista escondida. Enquanto isso, Verônica não perdia a oportunidade de exibir arrogância. Ria alto, contava piadas de mau gosto e mostrava as joias herdadas de sua família como se fossem coroas de uma rainha. Em um momento, ela se aproximou da faxineira de propósito, derramando de leve um pouco de vinho no chão e rindo. "Vê se serve para alguma coisa agora. Limpa isso rápido antes que alguém escorregue." Lívia abaixou-se sem protestar, mas por dentro seu coração queimava de indignação. Gabriel, ao ver a cena, se aproximou e ajudou a recolher o pano do balde, deixando todos em volta confusos. "Não precisa, eu faço", disse Lívia, surpresa. "Eu quero ajudar", respondeu o garoto, lançando um olhar duro para Verônica. Pela primeira vez naquela noite, alguém tinha se colocado discretamente ao lado dela. O clima no salão foi ficando mais pesado. Alguns convidados começaram a cochichar, incomodados com a grosseria da noiva e com o estranho interesse do filho do milionário por aquela faxineira desconhecida. Gabriel, curioso, puxou conversa com Lívia. "Você fala de um jeito diferente. Estudou alguma coisa antes de vir parar aqui?" O silêncio dela durou alguns segundos, até que respondeu com um sorriso enigmático. "Digamos que a vida nem sempre nos deixa usar tudo o que a gente aprendeu." Gabriel insistiu, mas foi interrompido por uma cena inesperada. Um dos convidados, especialista em artes, parou diante do mesmo quadro que Lívia havia tocado antes e comentou alto que algo naquela pintura parecia falso. Todos riram, achando que fosse exagero, mas os olhos de Lívia se acenderam como brasas. Aquele era o primeiro sinal de que segredos muito maiores estavam prestes a explodir dentro daquela mansão. O comentário sobre o quadro deixou o salão em silêncio por alguns segundos. A pintura emoldurada era o orgulho de Otávio Brandão, comprada em um leilão por uma fortuna. Verônica, incomodada, soltou uma risada forçada. "Não liguem, é só um detalhe. Essa obra é original, foi certificada." Mas Lívia, que até então se mantinha invisível, não resistiu.
Aproximou-se devagar e disse em voz calma, porém firme: "Com licença, mas o certificado pode estar errado. Essa técnica não é compatível com o artista que dizem ser o autor." O salão explodiu em murmúrios. Todos se viraram para encarar a faxineira que ousava corrigir um assunto tão caro. Verônica riu ainda mais alto. Agora, além de faxineira, é especialista em arte? Que comédia! Mas havia algo na forma como Lívia observava a tela, que deixou alguns convidados desconfiados de que não era apenas um palpite. Um dos presentes, professor da universidade local, se levantou intrigado. "O que exatamente a faz pensar isso, moça?" Lívia respirou fundo, lutando contra o medo de expor demais sua identidade, mas então apontou: "O sombreamento aqui está errado. Este detalhe da assinatura não corresponde ao período em que o pintor usava esse estilo. E essa moldura não é do século XVIII, é uma réplica recente." O silêncio virou surpresa. O professor se aproximou e, com olhos arregalados, confirmou parte do que ela dizia. Verônica começou a suar, tentando disfarçar. "Não deem ouvidos a essa mulher. Ela está inventando tudo." Mas quanto mais tentava desviar o assunto, mais curiosos ficavam os convidados. Gabriel, com um meio sorriso, sussurrou: "Eu sabia que você não era uma faxineira qualquer." A tensão aumentava a cada minuto. Otávio, incomodado, se levantou da mesa principal e foi até a pintura, pedindo explicações. O professor então declarou: "Senhor Brandão, de fato, há inconsistências sérias aqui. Sua obra pode não ser autêntica." Verônica tentou intervir, mas a autoridade do especialista deu mais peso às palavras de Lívia. O murmúrio virou burburinho. Os fotógrafos começaram a se aproximar e os convidados trocavam olhares de choque. A faxineira, que horas antes era invisível, agora estava no centro da festa. Gabriel olhava para ela com admiração, mas também com curiosidade crescente. Quem era, afinal, aquela mulher que enxergava o que ninguém mais via? Verônica, por sua vez, apertava a taça com tanta força que parecia prestes a quebrá-la. Porque, sem saber, ela tinha acabado de cutucar o pior medo daquela noiva arrogante. Que o passado de Lívia viesse à tona e arruinasse tudo naquela noite. O burburinho no salão parecia um enxame de abelhas. Todos queriam saber quem era a faxineira que falava com tanta segurança. Otávio encarava Lívia com os olhos semicerrados, como se tentasse decifrar aquele enigma de uniforme azul. Verônica, nervosa, deu um passo à frente e gritou: "Não deem ouvidos a essa mulher. Ela foi contratada hoje mesmo, não passa de uma faxineira qualquer." Mas as palavras soaram fracas diante do silêncio curioso dos convidados. Lívia, com o coração disparado, fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e disse: "É verdade, fui contratada às pressas, mas antes disso, minha vida foi bem diferente do que vocês imaginam." Todos se inclinaram para ouvir melhor, como se o salão inteiro tivesse parado. Gabriel arregalou os olhos ansioso. Verônica tentou interromper, mas Otávio ergueu a mão, ordenando silêncio. Lívia continuou: "Meu nome é Lívia Soares. Sou doutora em História da Arte pela Universidade de São Paulo e mestre em Restauração de Patrimônio pela Universidade de Coimbra. Trabalhei anos em museus europeus analisando obras que custam fortunas. Já ministrei palestras sobre a autenticidade de pinturas que hoje estão em galerias de renome. Mas quando perdi meus pais em um acidente e voltei ao Brasil sem apoio, minha carreira desmoronou. O desemprego, as contas, a vida, tudo me empurrou para qualquer trabalho que aparecesse. E foi assim que vim parar aqui, de uniforme e balde na mão." O silêncio que se seguiu foi de puro choque. Alguns convidados se levantaram, murmurando palavras de incredulidade. O professor, que antes confirmara suas observações, agora parecia reverente. Então é por isso que reconheceu os detalhes com tanta facilidade. Otávio,
pálido, sentiu o orgulho ferido diante da revelação. Verônica, por outro lado, começou a rir de forma histérica. Isso é ridículo. Vocês acreditam nessa historinha? Se fosse verdade, estaria em algum museu famoso, não esfregando o chão. Mas Gabriel não se conteve. Se ela fosse uma farsa, como teria desmascarado o quadro que você tanto exibia, Verônica? O salão explodiu em cochichos. A humilhação que Verônica antes jogava sobre a faxineira começava a virar contra ela. Só que ninguém imaginava que aquele era apenas o começo, porque o pior ainda estava por vir. O salão inteiro estava em silêncio quando Gabriel se colocou ao lado de Lívia. Com a voz firme, ele disse: "Ela não é só uma faxineira. É a única pessoa que teve coragem de mostrar a verdade nessa casa hoje." Os convidados se agitaram, olhando para o jovem herdeiro que desafiava a noiva do pai em público. Verônica, com o rosto vermelho de raiva, tentou reagir. "Você não sabe o que está dizendo, garoto. Essa mulher está inventando histórias para se aparecer." Mas Gabriel não recuou. "A diferença é que ela tem provas. E você só tem arrogância." A frase ecoou pelo salão como um trovão. Alguns convidados até aplaudiram discretamente. Otávio, calado, observava tudo com expressão dividida entre surpresa e vergonha. Então, como se o destino quisesse selar a virada, o professor que analisava o quadro levantou a voz. "Senhor Brandão, sinto informar, mas esta obra é de fato uma falsificação." E a primeira pessoa que percebeu isso foi a doutora Lívia. O impacto foi imediato. Vários convidados olharam para Verônica, lembrando que fora ela quem sugerira a compra da obra meses antes. O sorriso dela desapareceu, dando lugar a um olhar desesperado. "Isso não prova nada!" gritou, mas já era tarde. Murmúrios correram pelo salão. Ela sabia. Será que enganou o milionário? Lívia permaneceu em silêncio, apenas segurando firme o pano que ainda tinha nas mãos. Era como se sua simplicidade fosse mais poderosa que todos os brilhos de joias daquela festa. Gabriel então falou de novo. "Eu confio nela, e se meu pai tiver um pouco de juízo, vai aprender a ouvir quem realmente merece respeito." Otávio finalmente respirou fundo e encarou Verônica. "Se você sabia que esse quadro era falso, então estava me enganando desde o começo. E se não sabia, mostra que nunca foi o que dizia ser, sofisticada e inteligente, só arrogante." As palavras dele foram como uma sentença. Verônica tentou se defender, mas foi ignorada pelos convidados que já se afastavam dela. Gabriel sorriu para Lívia, e pela primeira vez na noite, ela sentiu que alguém via além do uniforme azul. Otávio, cabisbaixo, se aproximou da faxineira e disse: "Me perdoe. Hoje descobri que riqueza de verdade não está no dinheiro, mas em reconhecer quem tem valor de verdade." Lívia respirou fundo e respondeu: "Não precisa me agradecer. Só aprenda a nunca mais confundir humildade com fraqueza." O salão aplaudiu, e aquela festa que começou em humilhação terminou como uma lição de vida. Porque naquela noite todos entenderam que o verdadeiro luxo não é ouro nem mansões. É ter coragem de respeitar quem o mundo insiste em ignorar. E aí, o que você faria no lugar da faxineira ou até mesmo no lugar do milionário? Me conta aqui embaixo. Vou adorar saber sua opinião. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias que tocam o coração e prendem até o fim.